Tá bem aí, motorista? Rapaz, tá bem? Mano, eu vi tu fumaceando aí, cara. Não, eu segurei lá, mas ele não... É, piazada, o B.O. tá aqui, ó. 666, sentido sul. Tombamento aí, pose. Carguinha de soja foi parar lá no meio do mato e o povo tá aí, passando devagarota aí.